Oferecimento Gorila. Boa noite, pessoal ligado aqui na Just TV no Talk Show. Como vocês podem perceber, meus cabelos continuam os mesmos, mas a voz tá meio rouca, falhando hoje, gente. Gente, o pessoal já começa a dar risada. Hoje, eu só consigo, se falhar no meio do caminho aí, vocês não esquentam a cabeça. Hoje eu tenho aqui 3 escritores. É a Bárbara Caçará, o Sérgio Pereira Couto, que já esteve aqui com a gente, Luiz Eduardo Mata, que também já esteve aqui com a gente. E a Bárbara, além de ser escritora, ela também é editora. Você é dona do Usina de Letras, junto com Tomás. Isso mesmo, é uma editora focada em novos autores brasileiros e a gente quer justamente ajudar o pessoal para mudar a situação de hoje em dia. É, porque não está nada fácil, gente. Ser escritor não é fácil, né, gente? Sérgio, boa noite. Alô. Luiz, boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, sejam bem-vindos novamente, seja bem-vinda, Bárbara. Obrigada. Obrigado. A Bárbara, novamente. bom, a Bárbara montou a Usina de Letras, mas você tem uma vasta experiência, aí, inclusive internacional, como correspondente da BBC, viveu 10 anos fora do Brasil. 10 anos fora. Resolveu, 4, e resolveu voltar para o Brasil, por quê? Uma veia patriota. E essa paixão por literatura. Pois eu já trabalhava com entretenimento lá fora, né? Na BBC fazia programas de entretenimento de viagem e tal. E aí essa vontade de voltar para o Brasil e também mudar um pouco a situação aqui, para a gente valorizar o que é nosso. E nada melhor que literatura, né? Para começar. Então, ajudando novos autores brasileiros a serem publicados e a despontarem para a gente ser conhecido, porque 80% do que é lido aqui no Brasil de literatura de entretenimento é a tradução de obra estrangeira. Ou seja, a gente não se lê. A gente não se lê e lê muito pouco, né? Brasileiro lê muito pouco. A gente lê 20 vezes menos do que o mercado americano, sendo que eles são só 1,5 vezes a nossa população. É uma coisa... Ou seja, você já leu um livro... Pouquíssima diferença, né? Pois é. Haja diferença. Bom, o Luiz Eduardo Mata é um dos novos nomes aí da nova geração, né, que está despontando. Aliás, já fez sucesso, né? Você fez sucesso com esse livro aqui, gente. Queria mostrar, ó. E a gente vai sortear ele, hein? O Véu. Esse é o seu último livro? Não, é o mais recente. Desculpa, é o mais recente. É o mais recente. Não é o último, é o mais recente livro. O Sérgio, ele só está no 40º livro. Está lançando esse daqui. Só está no 40º. Dossiê John Lennon. Ele vai estar sendo sorteado no blog, tá, gente? Ó, mostra a pilha de livro. Mostra aqui. Esta pilha aqui, ó, com exceção desses daqui, foi tudo que eu já li deles. Esta pilha aqui é para ser sorteada no blog, programatalkshow.wordpress.com. E estes 3 aqui, nós vamos sortear agora durante o programa. Então, você que está assistindo, já manda aí pra gente por que você gosta de ler. Nós vamos sortear. John Lennon esteve aqui ontem à noite, again. O que é isso? Que é da Usina de Letras. Esse não é um livro espírita, né? Não é espírita, do Bajou. não. John Lennon não baixou. É um livro muito engraçado de entretenimento, é do Zezo, que é um autor aqui de Sorocaba, e fala de um rapaz que é da periferia de São Paulo, que ele acha que é John Lennon. E ele tem 2 amigos, o Zé e o Mané, e toda noite ele visita um e ele só faz confusão, acaba deixando os 2 malucos. E é justamente essa troca de conversas entre esses 2 amigos, falando do John, que é o livro. O doido que acha que é John Lennon. Exatamente, e é muito bom, muito engraçado. Seria você encontrasse com o Jim Morrison por aí, né? Mas um deles deve pensar que é o assassino, com certeza deve ter, entendeu? Oi? Deve existir um Jim Morrison por aí, não? Com certeza. Eu conheço gente que acha que é. Tem mentes criminosas que a gente também... Vai mandando aí, manda por que você gosta de ler. Os 3 primeiros que mandarem aí com contato, tá, gente? O e-mail de contato, por favor. Os 3 primeiros vão ganhar, cada um ganha um desses livros. E o outro livro, esse é do Sérgio Pereira Couto. E este do Luiz Eduardo Mata, que é O Véu, que é uma ficção que você, apesar dele ser meio grossinho... você começa a ler e não quer parar mais.
Mas assim, você começa a ler, já saiu besteira aqui, gente. Você começa a ler e não quer parar mais. Ele é ótimo. E pelo que eu fiquei sabendo, parece que vai ter uma continuação dele, hein? Não sei, né? Pode ser que tenha, né? Eu tenho... Mas o título é muito bom, viu? A Grinalda. A Grinalda. A Grinalda. A Grinalda vai ser Grinalda. perfeita. Mas vamos falar sério, gente. Nunca antes na história desse programa você sorteou tantos livros, né? Pois é, nunca antes na São história todos desse sobras país da teve um Biblioteca de programa que Alexandria, sorteou por isso que está tudo aí, entendeu? Gente, é muita coisa, não, mas olha, vale a pena. Mas a gente está aqui para falar um pouco mais, na verdade, não tanto deles individualmente, mas do Manifesto Silvestre. É um manifesto que surgiu no Rio de Janeiro e em São Paulo, vindo para São Paulo, em defesa da narrativa do entretenimento e da popularização da literatura. Então, antes de falar dessas propostas do manifesto, eu queria falar um pouquinho da literatura na escola, porque o Luiz, ele escreve para coleções infanto-juvenis, né, que são coleções paradidáticas. Isso. Né, e como que é escrever para o adolescente, ou para esse público, e conseguir fidelizar esse público e fazer com que ele continue lendo depois? Sobretudo, isso eu sempre digo, né? É você mostrar a literatura como uma coisa prazerosa, como uma coisa estimulante, divertida. E isso, até o que era historicamente no Brasil, a gente não tem uma tradição de mostrar esse lado lúdico da leitura. A literatura aqui tem todo um cerimonial, uma solenidade em torno, que atrapalha muito, afasta muitas pessoas dos livros. Obrigatório. Né? E, a obrigatoriedade de sobretudo, se ler na escola alguns autores. Não, exato. E a forma como eles são dados, eles são adotados. Por exemplo, a literatura clássica, por melhor que seja, eu sou leitor de livros clássicos, gosto muito, mas eles são inadequadamente adotados em sala de aula. Machado de Assis é uma delícia, só que pega um adolescente de 14, 15 anos e fala para ele ler Machado de Assis. Mas ele não teve nenhum relacionamento amoroso, não sabe o que é traição, nunca sentiu na pele, fica, traiu ou não traiu? Não, e daí? E tá totalmente fora de contexto de época para ele. Não estou dizendo que não tenha que se ler Machado de Assis. Tem sim, tem vários autores da nossa literatura que eu acho que são importantes, fazem parte, mostram um pouco da nossa história, da nossa cultura. Mas é a obrigatoriedade, é justamente esse o ponto. Não, e a forma de aferição de leitura que as escolas implementam, isso muitas vezes contribui também, porque você pode adotar um livro clássico e ter uma aferição de leitura, atividades ligadas a essa leitura muito interessantes. Mas é preciso, primeiro, que o professor tenha lido o livro, que muitas vezes não acontece, infelizmente. Segundo, é preciso que se tenha essa consciência de que é uma literatura do século XIX, com uma linguagem do século XIX, e o adolescente de hoje tem uma outra linguagem, está acostumado também com essa velocidade que a tecnologia proporciona, os efeitos audiovisuais, sem contar o seguinte, né, que é um fato. O aluno recebe o livro e pega o resumo na internet. Você digita lá, Machado de Assis, resumo. A quantidade de sites que aparecem... Pior ainda, o cara pega o livro e vai atrás ou do filme ou da história em quadrinhos. Também, mas o resumo ainda é pior, eu acho. Ou da versão vampiros. Ainda tem os mashups. Tem que falar dos mashups. Os mashups são interessantes. Alguns, né? A ideia, pelo menos, é interessante. Pode servir como uma homenagem também para esses escritores mortos, né? Explica aí o que é mashup, senão tem gente que não entende. É uma onda que começou recentemente, onde você pega histórias clássicas e reinventa com elementos sobrenaturais, elementos fantásticos. Isso começou com Orgulho, Preconceito e Zumbis, tá? Evoluiu para Memórias Desmortas de Brás Cubas. Tá? E hoje está com Dom Casmurro e os Discos Voadores, Senhora e a Bruxa e outras coisas do gênero. Tem até Abraham Lincoln, Caçador de Vampiros. Gente, não, você está brincando comigo, você não está falando sério. Jane Eyre, a verdade. Vampira, também tem esse. Gente. Inclusive, o Orgulho, Preconceito e Zumbi está virando filme agora. Não, e é só o começo, Agora hein? eu
tô de queixo caído. Dessa nova onda eu não sabia. Isso são chamados mashups. Não, nós não estamos nessa, não, hein? Por Nós- enquanto. gente. Por enquanto, porque eu já Nós tenho não o meu. estamos, não. Ah, você já tem o você já seu. tem o seu? Você já tem o seu? Eu já tenho o meu que já vou falar, vou escrever, juro, daqui a pouco vai sair o Morro dos Lobos Uivantes. Vocês vão ver só. Eu não duvido do Sérgio, eu não duvido nada. É bem capaz. Bem, ele é um bitomaníaco, o Sérgio é um bitomaníaco. Ele escreveu Help, a lenda do bitomaníaco, agora John Lennon. Tem uma viagem? Como é? Uma viagem Vai ter marcada uma... agora para o final do ano, onde vai levar todo o pessoal para marcar os 30 anos da morte do John Lennon, que agora é dia 8 de Você vai para dezembro. Liverpool. Vamos para Liverpool e vamos para Londres. Já está formado o grupo? Já está formado o grupo. Olha só, me leva lá junto na bagagem. Olha, tudo que a gente não possa fazer assim aos pedaços. Pronto, voltamos à literatura fantástica. Gente, agora ele já está querendo me cortar inteira e colocar dentro da mala. Bárbara, a sua editora, a Usina de Letras, Sim. ela foca em autores nacionais, mas ela tem especificamente, por exemplo, ficção, romance, ela volta para um nicho ou não? Não. Ela não tem restrição, todos. ela publica tudo, desde coisa acadêmica. Autores novos? Também, autores novos. A gente faz parceria com novos autores, porque o que acontece hoje? Você é um autor, você escreve. Por onde você começa, né? Você não sabe, você vai nas grandes editoras e você é novo, ninguém conhece você. Sacolinha. Sacolinha. Essa é a campanha que a gente fez aqui na Bienal do Eu Leio Autor Brasileiro, justamente para estimular o pessoal a descobrir excelentes obras que nós temos, né? Aqui. Posso ser maldosa? Pode. Paulo Coelho entra. Vale? Então, Não, nessa eu acho que ele coisa tem. Eu acho que ele tem o seu valor, sim, porque ele acabou popularizando a literatura brasileira. Não, ele é um no grande sentido- divulgador da literatura Ele é um brasileira. A grande gente tem que agradecer a divulgador. ele, com certeza. Ele é um grande divulgador da literatura brasileira. Mas conhece aquela história, desconfie de tudo que vendeu mais de 1 milhão de cópias? Então, é assim, eu tenho uma certa restrição, mas tem muita gente que gosta, que lê tudo dele. Tem gente que mas basta Diário começar do com Mago conhece de trás para frente. E o Alquimista, Né? né? Também. O O Alquimista é o Alquimista. número 1, é uma fábula que eu acho ótima, aliás, o Alquimista. Não, eu acho que assim, tem algumas coisas que realmente são Eu válidas. acho que Agora, tudo que é leitura é válido, sobretudo no mundo de hoje, minha opinião. porque assim, por exemplo, vocês são grandes escritores, pelo menos o seu trabalho, do Sérgio eu conheço bem, vocês levam informação também, nada muito profundo. Né? Por exemplo, o Véu, você passeia por um universo que é o islamismo, né? Você vai para Teherã, daqui a pouco você está lá na Europa, você acaba mostrando todo um universo, que é o universo das galerias de arte. Né? Você não aprofunda, mesmo porque o livro não é voltado para isso, mas você traz informações, né, que muitas vezes as pessoas normalmente não têm acesso. Porque o Véu é um thriller. O thriller tem um ritmo. Uhum. Então você não pode parar muito para dar todas as informações que são necessárias, nem é senão voltado para isso. perde o ritmo. Exatamente. Nem voltado o objetivo pra é isso. esse. Exato. O do Sérgio, por exemplo, Sociedades Secretas, que eu li do Sérgio, também não aprofunda em cada... também é uma ficção, né? Ele não aprofunda em cada uma das sociedades secretas. Mas ele dá fundamentos dessas sociedades. Não tem como você dar a porta para o pessoal entrar no universo e o resto é com eles, entendeu? Sim, mas você tem uma série de informações que você vai pesquisar, você traz pelo menos um pouquinho dessa informação. Nada que o santo Google não resolva, né? Mas tudo bem. Santo Google é uma maravilha, né? Santo Google, nossa, você vai lá e você acha de tudo, você vira culto assim, 2 segundos. É só você decorar o que está ali, né? E você também é escritora, Bárbara. Também. Também é Eu só gosto de escritora. escrever besteira. Só humor. Eu também coordenei uma coletânea, que não está aqui, uma pena, que é Humor Vermelho, que são 22 roteiristas, comediantes, escritores, que a gente lançou no passado, que o Humor Vermelho 1 tem o Caruso, o Léo Jaime, o Kibi Louco. E agora teve o número 2, agora. E você também participou desse. E esse é o que a gente lançou agora, 2 semanas Também é um atrás. Também foi o primeiro e-book de culinária brasileira lançado no Para quem não sabe cozinhar, aí, ó, ninguém quer comer meu ovo. É só receita fácil, ensina a fazer arroz, feijão, ovo e também, assim,
Mousse de chocolate. Comível. Não, muito bom. Delicioso, de água na boca. Comível. É porque meu arroz, gente, eu não queria dizer, tem gente que não quer ver meu arroz feito na frente de jeito nenhum. Dá para rebocar a parede. Depois Os livros de receitas são para preparar pratos complicados, né, elegantes. Sim. Não tem um livro de receita como fritar um ovo, né? Aí Como sim, Tem um fazer livro fritar de ovo. receita, eu vi uma receita, um livro que é assim, uma receita demorava 4 dias para você ficar pronta. Medo. Eu disse, gente, eu vou... Os caras colocam lá, aqueça em banho-maria, né? A pessoa não sabe o que é isso, né? Banho-maria. Não, às vezes Por você 5 refogar. horas. 5 horas. Hoje não se sabe mais. Põe no micro-ondas e pronto, né? Mas vale a pena até só lembrar que até mesmo culinária hoje já é assunto de literatura nacional. Eu conheço um pessoal que está organizando uma coletânea no Rio de Janeiro, inclusive, cujo tema é culinária fantástica. Tá? Gente, a literatura Então, fantástica está tomando conta de qualquer tudo. coisa já é passível de a você culinária fazer fantástica? isso. Culinária fantástica é quando você cozinha poção, sabe? Aí você vai tomar banho, vira alguma outra coisa, essas coisas estranhas, assim. Tudo isso é culinária fantástica, né? Eu falo, fica quieto, senão os organizadores vão ouvir isso, vão mandar um e-mail me xingando, mas tudo bem. Escuta, você estava em propaganda do livro? Como é que eles vão te xingar? Só não sei como vai ser a reação deles, mas Porque vai ser a no mínimo propaganda vai dar fantástica, essas né? coisas, assim, mas... Fiquei curioso para ler. Olha. Gente, vocês lançaram o Manifesto Silvestre, que são justamente algumas propostas para a divulgação dos autores nacionais, da literatura contemporânea, dos autores contemporâneos, né? Já conta com vários signatários. Tem bastante, Escritores tem gente de interessantes. peso aqui, inclusive Felipe Pena, autor de vários livros bacanas aí. Ó lá, ó um, Sérgio me ó um, ajudando. ó um. Exatamente. Geografia Tem o do André autor. Bianco. Tem o André Bianco também. Tem bastante gente, ó. Ana Cristina Rodrigues. Rafael Dracon, Luiz Antônio Aguiar, Helena Gomes, Marta Argel e De outros. cabeça? Vai. Não, mas não me lembro de. Não sou Eu capaz de lembrar de tenho, todos. Você não tem. Vamos lá. Você está com papel aí. Vamos falar. Eu vou falar a listinha aqui, porque senão um ou outro pode não gostar muito. Por isso, exatamente. Pois é. Então vamos lá. Ana Cristina Rodrigues, André Bianco, Bárbara Cassará, Delfim, Eduardo Spor, Estevão Ribeiro, Felipe Pena, Halime Musser Prado Henrique, Helena Gomes, Janda Montenegro, Leonel Caldela, Luiz Eduardo Mata, Luiz Antônio Aguiar, Marta Argel, Moisés Liporage, Pedro Drummond, Rafael Dracon, Sérgio Pereira Couto, Tomás Ador, que é o seu sócio, Vera Carvalho Assunção. Esses são os que atualmente fazem parte do manifesto. Já temos também uma nova adesão, o escritor Júlio Rocha, escritor de trilhas, e livros policiais, também já aderiu. Só falta ele fazer a apresentação dele por e-mail para a turma. Para a turma. Que ele fará em breve. Panelinha. Não, panelinha não. Panelinha não. Coisa de culinária fantástica. Você Nós pensa não que somos, nós não somos Não, panelinha, brincando, não, pelo amor de gente. Deus. Não, panelinha no bom sentido. Mas assim, para estar aderindo e ser mais um participando desse movimento. Quais são as propostas? Quais são as ações através desse A manifesto? proposta fundamental é acabar com essa ideia ridícula de que o entretenimento é uma coisa inferior e que, sobretudo, não é literatura brasileira. Que é uma coisa, uma triste tradição nossa, que eu nunca entendi, inclusive, por que é assim. A literatura brasileira, aqui as pessoas que a gente convencionou chamar de formadores de opinião dentro da literatura, eles têm alguns critérios meio estapafúrdios para Traduza. definir o que é literatura e o que não é, né? Os critérios meio malucos, né? Meio Quer dizer que- Mais intraduzíveis. acadêmico, o pessoal É. que gosta mais daquela coisa tradicional Então, e não sai nada disso. Só- Então, só por exemplo, fazendo quando uma aparece um comparação. livro desses, isso não é brasileiro. Fazendo uma comparação, quer dizer que o Harry Potter pode ser escrito por uma inglesa, mas não pode ser um brasileiro, não pode escrever Exatamente. algo no mesmo Pode sentido. ser, só que a gente não valoriza. Se você chega lá e tem Sim, vai ficar livro... parado lá na- Exatamente. Você quer um exemplo bem interessante para isso? Eu soube recentemente que teve uma pessoa que lançou um livro onde o vilão da coisa era o Curupira, tá? Mas foi engraçado porque ninguém levou a sério, por quê? Porque você tem aquela imagem do Curupira tão bonitinha do Sítio do Pica-Pau Amarelo, etc., que ninguém levou em consideração que o livro dele era um terror.
Coitado do Curupira. Eu ainda prefiro boitatá, mas tudo bem. Mas isso acontece. Então, existe essa visão por parte da crítica, por parte dos formadores de opinião literários, que, por alguma razão, também contaminou os leitores. Muitos leitores, inclusive leitores de livros de entretenimento, não dão valor, não levam a sério a literatura brasileira que se propõe a fazer isso. Ou, historicamente, esses leitores não levaram a sério. O que vem de fora é melhor. Que vem de fora é melhor. Então, você entra numa livraria em qualquer cidade brasileira e você vê a prateleira de lançamentos, a bancada de lançamentos, e 80%, né, ou uma cifra assim, é ocupada por autores estrangeiros. E na parte de literatura de entretenimento é mais até do que isso. Acho que é 90% ou 95%. E o que acontece com isso? Os escritores acabam que quando você é escritor novo, você tem aquela ânsia de ser legitimado como escritor, de ser visto como um escritor. Reconhecido. Ser reconhecido como um escritor. Isso, e com essa mentalidade, isso não é literatura, não sei o quê, esses livros não valem nada, o cara já começa a escrever, pensando, não, eu tenho que escrever em meio difícil, eu tenho que fazer uma coisa assim meio transgressora, com uma linguagem assim, né, mais inovadora. Difícil. Porque aí os caras vão me levar a sério, que não vão entender os nada. críticos. Eu vou ser visto como um escritor. Agora, se eu escrever um livro policial, um livro de terror, um livro, né, com Curupira, ou fazendo uma ficção de terror aqui no Brasil, inclusive aqui no Brasil, apesar da beleza, nossas paisagens podem ser também profundamente aterrorizantes. A floresta tropical, por exemplo, ela pode ser aterrorizante. Tema de vários filmes estrangeiros. Esse também da Marta Argel, que escreveu aí o Vampiro da Mata Atlântica, também, que é um dos livros que mais são interessantes, cuja renda está sendo revertida, inclusive, para todas as ONGs que cuidam da Mata Atlântica, por exemplo. Ah, que legal. E é isso, é um vampiro na Mata Atlântica. O título já diz tudo, é um vampiro assustador. O livro é ótimo, eu já li. Já recomendei, é um livro excelente, e ela se aproveita, no bom sentido disso, dessa paisagem tropical assustadora. Então, isso também serve como um guia para os escritos, quer dizer, uma referência, um manifesto. Não é um manifesto a gente ir para a rua, fazer São piquete. algumas ações. É um referencial para os caras, para os escritores, inclusive, perceberem o seguinte, olha, eu posso fazer uma boa literatura brasileira, né, sem coisa precisar nossa, escrever tão difícil e que as pessoas entendam e possa servir de entretenimento. Exato. Além de servir, como eu falei, vocês escrevem trazendo informações, né? Não é só um entretenimento vazio, vamos colocar assim, uma coisa superficial. Tem informações importantes. Você cita no Véu informações políticas importantes, né? O Sérgio dá referências no Help, por exemplo, de coisas históricas em Liverpool para os bitomaníacos, né? Então, assim, são informações que são trazidas de uma forma escrita, de uma forma que todo mundo entende. Que não precisa necessariamente ser uma coisa tão complicada. Gente, está chegando um recadinho. Deixa eu falar aqui rapidinho. Laura, olá, tudo bem? Gosto de ler. Laura, a Laura mandou e-mail. Poxa, Laura, mostra aqui pra gente, né? Por que você gosta de ler? E aí, ó, tem 3 livrinhos aqui para serem sorteados. A Mayumi mandando um oi, para mandar um oi para a mãe dela, que é a Patrícia, de Itapetininga. Mayumi, Patrícia, oi aí para vocês. A Paula perguntando como funciona esse manifesto, onde e quando. Então, não é, na verdade, uma ação que se vá para a rua, mas são diretrizes que vocês estão querendo colocar para os escritores, para as editoras, para poder valorizar o trabalho do autor contemporâneo. Exatamente, para mostrar que isso pode ser literatura brasileira também, né? É um referencial, é sobretudo um referencial. É um conjunto de ideias, porque isso aconteceu também há anos atrás com música, que a gente dava valor para música brasileira. Sim. E aí teve aquela lei que de cada 5 músicas uma tinha que ser brasileira. Depois o cinema nacional teve aquele revival. Teve um boom do Então, cinema isso nacional. chamar atenção também. Por que não na literatura de entretenimento? Também vamos fazer um boom aí, gente. Vamos para as livrarias. Livro para isso não falta. Ó, a Mara... Livros bons. A Mara, por que ela gosta de ler? Eu gosto de viver cada história apresentada em um livro. É isso aí, Mara. Muito a bem. gente viaja mesmo nas histórias, né? E a Paula, qual é a obra-prima favorita de cada um deles?
Isso é difícil, essa pergunta é É difícil. muito difícil. Mas eu gosto muito de Dostoiévski, um autor que Profundo. não é um autor, Sombrio. não é um autor difícil. Ele foi um autor popular no seu tempo, naquela época, no século XIX. E quando eu li o Dostoiévski a primeira vez, acho que foi o Idiota, o primeiro livro que eu li, que é um título ótimo, inclusive, eu me descobri cercado de O livro personagens também, diga-se de Dostoiévski. passagem. Não, é um título, o Dostoiévski, ele dá através de uma narrativa muito interessante, que prende a atenção, ele mostra até onde o ser humano vai, e foi um autor popular, né? no Foi seu um autor tempo. popular. Que ler Dostoiévski no Brasil, você tem que pensar, colocar ele no contexto, né? Na Rússia, inverno, as paisagens meio sombrias, né? Frias. Então, aqui a gente lê... quem não tem essa referência, por exemplo, pode pegar um Dostoiévski e ficar imaginando, poxa, mas o que ele quis dizer com Mas isso? essa é a magia da literatura, é você te transportar. refazer o livro. De te transportar para o lugar. Mas, por exemplo, você pega alguém de 16, 17 anos lendo Dostoiévski. Não Já pensou? estou recomendando assim. Recomendo, Não, claro. eu recomendo. Lógico, não é isso, não. Não estou dizendo que tem que ler Dostoiévski, não é isso, não estou obrigando. Né? Também não tem que usar para escorar a mesa que está desequilibrada. Também não, Agora, né, é um autor gente? atualíssimo. Eu acho os personagens do Dostoiévski são factíveis até hoje. E eu acho que, assim como eu, muita gente vai descobrir que está rodeado de personagens do Dostoiévski. Sim. Né? Que ele retratou o ser humano de uma forma impressionante e é um ser humano que continua, né? Ele não é um ser humano daquela época, é um ser humano atemporal. Assim como eu acho que a gente também pode encontrar alguns personagens de Kafka andando por aí, né? Não, Kafka, inclusive, a burocracia brasileira é Pois kafkiana, é, isso né? que eu pensei no processo. Eu acho até mais do que kafkiana, né? Eu acho que se Kafka vivesse no Brasil hoje em dia, a obra dele seria ainda maior, né? Tem uma coisa que me chamou a atenção aqui no manifesto. Vocês estão preocupados com a formação de leitores assíduos e frequentes para a ficção brasileira. Seria através dessa divulgação dos autores? Vamos conseguir fidelizar esses Divulgando esses os autores, leitores? divulgando as obras, porque uma vez que os leitores realmente vão ler os livros, eles vão ver que são bons. Eles vão procurar outros. A criação do hábito, na verdade, né? Você vai se acostumar a procurar um autor nacional não apenas pelo tema que ele está escrevendo, mas pelo estilo que ele impõe. Isso já acontece com alguns nomes hoje no mercado e pode acontecer com outros também, com a medida que vão agregando mais ao grupo. E tem uma outra questão também, isso já começa a acontecer. Existe uma revolução silenciosa acontecendo no Brasil, hoje em dia, que é muito recente, deve ter talvez 1, 2 anos, né? De 2 anos para cá, e eu tenho acompanhado isso, Bárbara também tem visto, os encontros de leitores, no Rio, por exemplo, tem muito, e você vê um crescente interesse dos jovens leitores de 20, 30 anos, pela literatura brasileira, fora da escola, e nesses eventos também você descobre que há muitos escritores publicando seu primeiro livro nessa linha do entretenimento, né? Aí dentro dos seus diversos gêneros. Isso começa a acontecer. E eu acho que os efeitos disso serão muito visíveis daqui a alguns anos. A organização de feiras de livro e workshops em escolas seria uma saída também? É uma alternativa. Uma com alternativa certeza, também? De fidelizar esse público mais jovem, mostrar para ele que a leitura é prazerosa, mesmo que ele tenha que ler obrigatoriamente algumas obras ou alguns autores. Ela é o grande local de formação de leitores no Brasil, é a escola, no meu entendimento. Pelo seguinte, porque é claro que as famílias elas podem ser grandes formadoras de leitores, mas como é que você vai cobrar isso de famílias brasileiras que não tem essa tradição? Gente, então é a escola que tem que fazer isso. Tempo. Poxa, já, mas Não, está acabando o nosso tempo. Eu quero um programa maior, eu quero um programa com 1h30, tá, pessoal? Tudo bem? Estou dando risada aqui. Queria agradecer muito, acho que a gente conseguiu falar um pouco do manifesto, mostrar um pouco que existem autores brasileiros bons,
tá? Ele só não tem tanta visibilidade quanto Nem tem tanto tempo, mas tudo bem. Nem temos tanto tempo assim. Mas ele só não tem tanta visibilidade. Mas que ações estão sendo tomadas para que isso venha a público, para que as pessoas descubram esses autores, para que elas possam estar conhecendo e vendo que é muito prazeroso. Você realmente viaja em cada história, você entra na história e solta a imaginação. Algum recado especial para alguém? Vocês querem mandar Eu queria beijos? só responder a pergunta do autor. autor. O autor preferido? Jorge Amado, Capitães de Areia, Mar Morto, todos eles, e também Agatha Christie, sempre. Todos. E recomendar um livrinho. Oh. Agora, de uma autora brasileira, nova de entretenimento, que é a Ana Muito Cristina bom. Mello. Caixa de Desejos. É uma história linda. De uma menina de 11 anos, mas é para todas as idades, eu fiquei apaixonada. Minha mãe Gente, ficou 11 apaixonada. anos, olha que delícia. Não, é Então, já assim que estamos aqui, começa. recomendações. Gente, E, claro, o Sérgio e Luiz Eduardo, que escrevem muito bem. Se vocês não conhecem ainda, se vocês vão não lá. conhecem, realmente está na hora de conhecer, porque vale a pena. Pessoal, acabou o programa. 30 minutos. A gente só tem 30 minutos. Eu quero um programa com 5 horas. Talk Show 2. A gente faz um Talk Show 2. Voltaremos mais pra frente aí. Estamos aqui com a assessora do Luiz. E aí? Podemos marcar outra, Betânia? Claro, tá falando que claro. Então, ano que vem, teremos mais uma reunião para discutir aí sobre formação de novos leitores, de como está andando esse manifesto. Pessoal, obrigada por vocês terem ficado aqui até agora, aguentando o nosso bate-papo, ou se divertindo com a gente, né? E semana que vem, feriado, não temos ao vivo, voltamos ao vivo dia 9 com Fernando Sanini e a banda Feller. Beijos, fomos!